Oiê, tudo certo? Vamos lá, terceiro ano, para mais uma aula de redação. Semana passada nós vimos 3 tipos de sequência, hoje nós veremos outros 3. Semana passada nós vimos sobre descrição, narração e conversação. Hoje nós iremos ver sobre injunção, exposição e argumentação, ou sequência injuntiva, sequência expositiva e sequência narrativa. Podemos chamar das duas formas, tá? Só vamos compreender quais são as características e particularidades de cada uma. Só para reforçar, elas não são encontradas sozinhas, certo? Uma está atrelada à outra. É normal em uma narração vermos, por exemplo, a injunção, uma instrução, tá bom? Para começar, vamos aprender sobre sequência injuntiva ou instrucional. Isso mesmo, são aquelas que dão instruções. Qual o mais utilizado no nosso dia a dia? No meu dia a dia, o mais utilizado são receitas, porque estou dando instruções. Elas têm como função orientar as pessoas a agir ou não de determinada forma, como deve ser feito. Podendo ser instalar um aparelho, instalar um aplicativo, preparar um prato alimentício ou mesmo comprar determinado produto. Hoje em dia é muito comum também, a primeira vez que formos utilizar um celular, tem lá umas instruções dizendo como fazer, ou entrar em algum site, tem umas instruções nos mostrando onde estão aquilo que nós queremos. Vamos ver um exemplo agora. Vamos ver, dando sequência, a sequência expositiva. Entendemos como expositivo o texto que tem como objetivo explicar, fazer conhecer ou compreender. Às vezes a gente conhece algo, mas não necessariamente compreende. Fazer conhecer ou compreender determinado assunto. Há, nesse tipo de texto, uma busca pela imparcialidade, pois o objetivo é informar, não persuadir, ok? Como a linguagem formal tem como objetivo facilitar o entendimento de determinado assunto, usando frases na ordem direta, tá? Com orações explicativas, verbo predominantemente no presente e é muito comum verbos de ligação. Os textos expositivos são construídos com mais de uma explicação, pois tem como objetivo levar o leitor a compreender. Então não faz sentido eu explicar de uma maneira e esperar que todo mundo entenda. Aula, é muito comum uma aula expositiva, é aquela aula onde nós explicamos o assunto e esperamos que vocês, alunos, compreendam. Sendo assim, é possível perceber que há diversas formas de explicar. Tentamos sempre explicar de diversas formas. A sequência expositiva, ela pode ser expositiva informativa ou expositivo argumentativo. Estão vendo aí a junção de duas sequências? Como eu falei para vocês, é muito difícil encontrarmos ela isolada. Mas vamos partindo do texto expositivo informativo, nele nós temos instrução, que é quando apresenta instruções a serem seguidas. Nós temos informação, que é quando apresenta informações sobre o que é apresentado ou discutido. Nós temos a descrição, quando está descrevendo algo, características. Nós temos a definição, quando queremos deixar claro exatamente sobre o que estamos falando. Definindo, a gente fala muito isso na aula de redação, né? Quando eu digo para vocês, comecem a introdução definindo o termo, a palavra-chave do tema. Enumeração, quando envolve a identificação e apresentação sequencial de informações. Então, primeiro, nós temos tal. Segundo, então essa enumeração facilita bastante o entendimento na hora de explicar. Comparação, muito comum, eu faço muito isso na aula de espanhol, vocês sabem, eu acabo comparando o espanhol com o português, trazendo uma forma diferente de explicar para vocês, muitas vezes a gramática da língua espanhola. Ou o contraste, que é quando, ao analisar determinada questão, o autor do texto deseja mostrar
que ela pode ser observada por mais de um ângulo, tá? Então tem esse contraste, olhando por diferentes pontos de vista. Nós temos como exemplo aulas, palestras, textos científicos, verbetes. Vamos ver um exemplo agora. Continuando, os textos expositivos argumentativos, por sua vez, o conteúdo centra-se mais na argumentação do que na exposição. Olha a mescla aí de duas sequências, tá? Nesse sentido, o autor busca expor algum assunto com o objetivo de levantar argumentos para aquele assunto. Nesse tipo de texto, é possível, nós encontramos, ele é constituído por tese, antítese, argumentos e conclusões. Se aproxima bastante da nossa redação, certo? Da nosso texto dissertativo argumentativo. Observem aí, eu tenho o expositivo argumentativo. Mas quando eu falo em tese, em argumento e em conclusão, são três características que também encontramos no texto dissertativo argumentativo. Tanto nós falamos em tese, mas afinal você sabe o que é uma tese? A tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Se você está escrevendo um texto, há algo para ser defendido, ou até para ser explicado nesse contexto. Isso vai ser a tese, certo? Os argumentos são as razões, as provas, a que se recorre para a defesa de sua tese. Não adianta falar por falar, é preciso argumentar. O céu está escuro. Por quê? Queimaram alguma coisa aqui perto? Está prestes a chover? O que aconteceu? É o argumento, tá? É a explicação. Você precisa se fundamentar em algo para explicar a sua tese. A antítese são os argumentos contrários à tese defendida. É muito importante, pois nele nós encontramos, é possível ver qual é o contra-argumento. O que as pessoas vão contra-argumentar diante do meu ponto de vista. E a conclusão é a síntese, a peroração dos argumentos. Peroração dos argumentos. Como assim? É o final. Na conclusão eu não posso dizer nada novo, na conclusão de nenhum texto. Se é conclusão, é a amarração de tudo. É a junção de tudo que já foi dito. Certo? Assim, o texto expositivo argumentativo apresenta-se em três fases. A fase da explicação da tese, seria argumentação, eu tenho uma ideia, tá? A minha tese. A fase da argumentação, que é onde possui os argumentos, as provas, e a antítese está presente nessa parte. E a fase da conclusão, é a síntese de tudo que foi apresentado. Tudo bem? Para encerrar, nós vamos ver a sequência argumentativa. A sequência argumentativa talvez seja a que mais vai nos enriquecer olhando pelo ponto de vista do texto dissertativo argumentativo. Para ele tem o intuito, a sequência argumentativa tem o intuito de defender um posicionamento sobre determinado assunto. Olhem a palavra posicionamento. Você vai se posicionar sobre determinado assunto. Não é simplesmente explicar. Uma coisa é eu explicar o coronavírus. Outra coisa muito diferente é eu me posicionar quanto às consequências do coronavírus, por exemplo. Defender uma ideia ou um conceito. Em outras palavras, quando utilizar recursos retóricos ou argumentativos para chegar a determinado posicionamento ou opinião. Assim, o texto argumentativo, ele busca refutar uma tese e ele busca justificar uma... Assim, o texto argumentativo, ele busca justificar uma tese e refutar outra, certo? O autor posiciona-se claramente quanto às ideias que deseja defender e às ideias que deseja criticar.
Temos algumas sequências, temos uma sucessão de 4 fases. Premissas, que é a constatação, a partida, a nova tese. Os argumentos, que é a explicação que você vai defender. Contra-argumentos, uma restrição em relação à orientação argumentativa. O que você está falando, alguém vai ser contra o que você está falando, então você já tem que estar preparado para isso. E a conclusão, tá? Que integra os efeitos dos argumentos e do contra-argumento. Todo esse conteúdo tem no livro de vocês, a partir da página 90. Sendo necessário, consultem. No finalzinho, na página 94, tem algo muito interessante que me chamou a atenção. Para saber mais, tá aqui, ó. A capacidade de argumentar é uma competência avaliada pela redação do Enem. Acompanhe a leitura comigo daí de casa. Mesmo que o estudante demonstre um português adequado à situação e não fuja da proposta dada, é fundamental que ele defenda no texto sua opinião, seu ponto de vista. Os argumentos são os grandes responsáveis por estruturar a redação e fornecer aos corretores elementos para avaliá-la. Porém, podem dessa forma sustentar ou arruinar uma nota. Se seu argumento não é plausível, não é legal, felizmente a sua nota vai lá para baixo. Professor, e como seria um argumento bom, um argumento plausível? Nada mais do que repertório sociocultural, citações. É a melhor forma de você argumentar. Primeiro, porque ele dá o pontapé, um caminho para seguir. Segundo, porque você tem provas para isso. Você está argumentando baseado em outras pessoas falando, baseado em fatos, baseado em algum livro que você leu. Para uma boa argumentação, é fundamental que o estudante tenha um bom repertório, que eu acabei de dizer, né, gente? Não lembrava não dessa parte. Diz professora Eclícia Pereira, coordenadora da redação do cursinho da Poli. Esse repertório, por sua vez, é formado pelo conhecimento e pelas experiências que o estudante acumula durante a vida. Não há técnicas infalíveis para a construção de um bom repertório. Ele é cumulativo e deve ser enriquecido dia a dia. Gente, não é apenas eu vou ler filósofos para aumentar meu repertório. Não. Isso é feito dia a dia, isso é feito com as ações, com o que você escuta, o que você ouve na TV, o que você lê nas mídias sociais. Some-se a isso a capacidade de observação e reflexão. Então, se a sua dúvida é como eu devo melhorar a minha argumentação, utilize repertório sociocultural. O repertório faz toda a diferença para a sua argumentação. E esse repertório requer de você observação e reflexão. Porque talvez a série que você viu, para você está só ali vendo série. Mas para outro estudante que estava observando e refletindo, aquilo tem todo casamento com o tema que foi do Enem, por exemplo. Então passe a observar mais. Sempre que você estiver assistindo algo, qual tema ou qual eixo essa série, essa música, esse filme, esse livro que eu estou lendo poderia se encaixar? Com isso, você vai enriquecer muito o seu repertório sem precisar de total esforço. São ações do seu dia a dia, certo? Uma dica da tia Laz. Nos encontramos quarta-feira para possíveis dúvidas. Um beijo. Até lá!